Gente bonita, bom dia. Vamos iniciar a nossa celebração desse domingo, domingo bonito, domingo Dia das Mães. Muita gente, espero que tenha sido acordada as mamães aqui presentes, com muito afeto, com muito abraço, com muito beijo. Hoje eu acordei cedinho, fui preparar um café especial para a Karine. Minha sogra chegou depois e a gente fez uma manhã muito cheia de afeto, né? Porque esse tempo, né, é um tempo onde a gente sabe que tem uma marca, né, relacionada ao consumo, mas existe também aí um memorial, né, de tanta afetividade, né, de algo que nos atravessa. Tem saudade, tem memória, né, das mamães que já não estão conosco. Tem o sentimento de que a gente sempre precisa desse olhar que nos devolve amor. E o Evangelho de Jesus nos apresenta um Deus assim, um Deus com rosto de mãe. Eu gosto muito da tradução do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento, que relaciona Deus como esse olhar feminino chamado Ruá, que é o Espírito de Deus, a Ruá, tentando nos dar esse rosto feminino de ternicidade, de acolhimento, de abraço. O profeta, ele até ensaia, Isaías vai dizer, olha, pode de repente uma mãe esquecer do seu filho, mas eu jamais vou esquecer de vocês. Então, que seja esse sentimento para a gente, essa manhã, esse domingo de celebração. E eu queria ler com vocês um poeminha que eu encontrei por acaso, que diz assim: mãe é quem fica. Mãe é quem fica, depois que todos vão. Depois que a luz apaga, depois que todos dormem, mãe fica. Às vezes não fica em presença física, mas mãe sempre fica. Uma vez que você tenha um filho ou uma filha, nunca mais seu coração estará inteiramente onde você estiver. Uma parte dele sempre fica. Fica neles, se eles comeram, se dormiram na hora certa, se brincaram como deveria, se a professora ou o professor da escola é gentil, se o amiguinho parou de bater, se o pai lembrou de dar o remédio, mãe fica. Fica entalada no escorregador do espaço kids para brincar com a cria. Fica espremida no canto da cama de madrugada para se certificar que a tosse melhorou. Fica com o resto da comida do filho ou da filha para não perder mais tempo cozinhando. É quando a gente fica que nasce a mãe, na presença inteira, no olhar atento, nos braços que embalam, no colo que acolhe. Mãe é quem fica. Quando o chão some debaixo dos nossos pés, quando todo mundo vai embora, quando as certezas se desfazem, mãe fica. Mãe é a teimosia do amor que insiste em permanecer e ocupar todos os cantos. Mãe é caminho de cura. Nada jamais será mais transformador do que amar um filho ou uma filha. E nada jamais será fortalecedor que ser amado por uma mãe. É porque a mãe fica que o filho vai. E no filho que vai ou na filha que vai, sempre fica um pouco da mãe. Em um jeito peculiar de dobrar as roupas, na mania de empilhar a louça só do lado esquerdo da pia, no hábito de sempre avisar que está entrando no banho, na compaixão pelos outros, no olhar sensível, na força de lutar, no coração do filho e da filha, mãe fica.
Você quer ficar em pé? A mãe fica, Deus também fica. Fica como presença entre nós, nesse sentimento de que nós não estamos sozinhos e sozinhas. Deus, essa manhã tão cheia de afeto, de memórias, de pertencimento, de abraço, de colo, que nossa celebração seja esse acontecimento. Um olhar para dentro dos nossos caminhos, dos nossos corações, atravessado por essa afetividade que nos impulsiona, que nos encoraja, que faz a gente ser sensível a um enlarguecer da vida e de consciência. Que essa manhã seja esse florescer no nosso jardim, talvez feito saudade, uma memória que a gente busca, um olhar que a gente deseja, mas que a Tua presença também seja esse abraço que acolhe os nossos corações, que nos encoraja, que nos impulsiona, que nos doa perdão, que nos doa graça, que nos doa compaixão, que o Teu olhar seja também esse lugar afetivo feito colo de mãe, que faz com que o nosso coração não se perca em meio ao consumo, que faz com que o nosso coração não se perca em meio à performance, à busca de desempenho, que o nosso coração não se perca e a gente sempre possa ser devolvido a essa graça, a esse amor feito colo de mãe, nesse domingo pela manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos encher esse lugar de louvor. Palmas. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a Tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a Tua voz, te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, Tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a Tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a Tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, Tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. E Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Aleluia. Aleluia. Como o pastor Johnny falava agora mais cedo, Deus está
está em todo momento. E nessa canção eu te convido a sentir, a meditar na presença de Deus em cada momento, como essa mãe que está ali, com o coração em ti, com o coração junto ao teu. Na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que o mestre ensina, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Na mãe que consola a criança nos braços, em cada estrela que brilha no espaço, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. No Pai que consola o filho que volta, no escravizado que das algemas se solta, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, tudo vejo. Em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és amor, porque tu és amor, porque tu és amor, porque tu és amor. Deus está, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. João diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por isso que nós cantamos, inspirados por essa luz do Espírito, da presença de Cristo todos os dias. Amém. Vamos cantar com o nosso coração. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. É o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Atos 17, 28 também diz: nele vivemos, nos movemos, existimos. É por isso, Pai, que rendemos a Ti tudo que somos. Colocamos em Tuas mãos nossos sentimentos, nossas confusões, nossas ambiguidades. Colocamos tudo junto e Te entregamos toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Podem sentar, obrigado, grupo de música. Esse tempo tão bonito, afetivo, que coisa boa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Helena vai falar melhor depois, mas eu quero dizer uma coisa. Domingo que vem aqui vai ser tempo de festa. São 44 anos da Igreja Bethesda no Ceará. E a gente vai estar aqui com o Ricardo Gondim, com Silva Jerusa. Vai ser nesse auditório aqui o nosso encontro. Vai ser uma manhã muito festiva, muito bonita. E você precisa estar aqui com a gente. Mas não apenas você, também que está vendo a gente pela transmissão do YouTube. Pode convidar amigos, amigas. Vai ser um tempo de celebração, um tempo de alegria e um tempo de realmente comemorar o que nós somos, se orgulhar da nossa trajetória, sabe? Se orgulhar da nossa história, o caminho que a gente percorreu até aqui, o que a gente se tornou, né? Com muita luta, com muita disposição, com desprendimento, mas fundamentalmente com coragem de viver esse evangelho libertador que nós vivemos e que nós acreditamos. E é isso. Então a gente vai estar aqui, o coral vai estar se apresentando, vai ser uma manhã realmente muito festiva e eu acredito que vai ser um tempo assim gracioso para os nossos corações, tá certo? Nesse instante a gente vai servir a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, queria que você separasse nesse momento
É um tempo também de oração, é um tempo de desprendimento, é um tempo também onde a gente se faz presente na comunidade como esse lugar que é nosso, cheio de pertencimento e de afetividade, daquilo que nos atravessa, o que é que nos toca, né? O que é que me afeta, né? O que é que faz com que o meu coração seja aquecido? Então, essa comunidade, eu acredito que faz parte da tua vontade, né? Faz parte da tua trajetória. Então, a gente também se torna presente com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. O Pix está aí sendo projetado. Qualquer coisa você pode procurar o nosso diácono e tesoureiro Cícero também para fazer a tua doação. Vamos orar? Deus, a gente agradece por essa comunidade de gente desprendida, de gente corajosa, de gente que acredita que a única maneira de viver o Evangelho de maneira intensa e inteira é a partir do olhar do amor. Porque o amor lança fora todo medo. O amor lança fora os nossos processos culpabilizantes, os nossos processos que nos adoecem. O amor faz com que a gente seja reivindicado para uma existência intensa, inteira e bonita. E que bom fazer parte dessa comunidade, que bom ajudar essa comunidade com aquilo que a gente pode, seja com a participação no serviço da igreja, seja estando presente nas celebrações comunitárias, seja servindo nos ministérios, seja também contribuindo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A gente é grato, agradecido pelo testemunho que inspira a nossa caminhada. E esse testemunho só faz sentido porque existem irmãos e irmãs caminhando junto conosco e fazendo e tecendo a Betesda. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Sentindo aí um certo saudosismo, desde a semana passada, né? Eita, que eu fiz um negócio aqui.
essa foi uma semana, essa coisa de mãe, esse negócio chamado mãe, essa entidade, essa onipotência chamada mãe, mexe demais com a gente, né? Mexe demais. E eu sou pai, mas eu sei que ser pai tem as suas implicações, tem as suas influências, tem o seu peso, o seu valor, mas nem de perto o que implica a vida de uma mãe na história humana, né? Na nossa história. Eu, quando perdi a minha mãe, não precisa, quando eu perdi a minha mãe, eu me dei conta disso, né? E a primeira coisa que me veio à cabeça, o primeiro sentimento que eu consegui discernir, foi o de que eu não tinha mais casa para voltar. Que agora eu só tinha a casa onde eu era marido, pai, né? Mas apesar de ser marido, pai durante muito tempo, a minha casa era a casa da minha mãe. Eu não sei como é que é com vocês, mas ir para a Beth dizer, como assim você vai para sua casa? Sua casa é aqui. Eu falei, não, Beth, minha casa é a casa da minha mãe. E quando ela morreu, eu fiquei sem casa. Eu falei isso para meu pai, ele ficou muito bronqueado. Mas não deu um ano, ele vendeu a casa lá, se casou com outra mulher e foi embora para Curitiba. Tá vendo? Né? Mas é uma casa existencial. Com certeza, é o útero, né? De onde a gente veio, é o colo materno, onde a gente morou existencialmente. E que bom, se você tem a sua mãe por perto, que bom que você pode estar pertinho dela. E cada mãe é de um jeito, cada mãe... Eu gostei demais de uma postagem daquele personagem, eu esqueci o nome do ator que faz a doutora Rosângela, terapeuta. Faz uns vídeos e faz umas apresentações stand-up, vocês não conhecem? É da Gratiluz, eu adoro aquela mulher, aquela mulher. A personagem, que o cara mesmo eu não conheço. E ela falando que cada mãe é uma cidade. Aí ele pergunta, que cidade é a tua mãe? Aí vai falando vários tipos de mães. E cada uma tem os seus problemas, as suas dificuldades, as suas tensões. Mas esse ser mãe é belo. O Johnny pontuou muito bem que essa data foi uma criação do comércio, né, das organizações em torno do comércio. Mas ela tem uma força, uma beleza, uma graça. Que seja bom para você esse dia, né? São essas, até as memórias doídas da falta da mãe, elas trazem essa gravidade para a nossa existência. Põe a gente com o pé no chão, com bom peso, né? Você existe bem quando percebe essas realidades. Eu quero, antes de fazer a nossa reflexão, insistir na vinda do nosso querido Ricardo e da nossa querida Jerusa na próxima semana. Essa foi uma ideia nossa, aqui da Bethesda. Eu propus para a liderança no início do ano, que eu sentia falta de uma marca na Bethesda, que era a marca Oficina de Ideias. Uma marca que inaugurou a nova Bethesda, a Bethesda que somos hoje. Inaugurou as muitas perdas que nós tivemos, depois que a gente aceitou o desafio de repensar, de produzir novas concepções de Deus, não porque a gente queria o novo, mas porque o velho não estava mais nos representando, o velho conteúdo, os velhos conceitos não faziam mais sentido, se esgotaram. A gente percebia que, inclusive, velhos conceitos vinham produzindo uma igreja com muita desigualdade, com muitas práticas estranhas, que estão aí hoje no chamado movimento evangélico, também no movimento católico tradicional e no movimento tradicional de outras religiões. E a gente se propôs a encarar esse desafio, porque a nossa pastoral pedia que a gente pensasse não vou usar a palavra arcabouço, porque ultimamente arcabouço virou um projeto neoliberal que só faz oprimir os pobres, né?
Vamos deixar o arcabouço lá para o Haddad. Uma estrutura de conceitos, sabe? Uma estrutura, uma organização de conceitos que é sobre eles que a gente coloca a vida e que precisavam ser revistos para produzir uma igreja que nós queremos ser hoje, que estamos sendo hoje, uma igreja afirmativa, uma igreja ao lado dos que mais sofrem, uma igreja que compra a luta pela justiça. E eu sentia falta dessa marca, né? E a gente se propôs a retomar a Oficina de Ideias. E o primeiro Oficina de Ideias não podia ser diferente. A gente entendia que tinha que ser com o Ricardo, pastor Ricardo Gondim, também com a sua esposa, Silvia Jerusa. E ambos têm uma história de pesquisa, de produção, de dedicação a esse projeto, que é admirável. E nós vamos fazer no próximo final de semana, sexta à noite e sábado de manhã, Oficina de Ideias. Oficina de Ideias é um projeto para gente que cansou da religiosidade. Que diz assim, eu tenho um anelo espiritual, mas essa estrutura religiosa que eu vejo aí não dá conta do que eu sinto e talvez até eu sinta repúdio, né? Resistência. Eu rejeito esses espaços, eles não são bons para mim. Eu preciso de outra coisa e essa outra coisa parece que não existe. A gente quer dizer que existe, que a gente pode construir e a gente tem que aceitar o desafio de sentar, né? Pensar, rever, construir novas possibilidades para que esse nosso sonho espiritual, de uma espiritualidade libertadora, uma espiritualidade que afirma a nossa humanidade, não nega, uma espiritualidade que nos dê condições de amar. Amar e ser amado, sem as inibições doentias que estão por aí do moralismo, né? Por trás da homofobia, da misoginia, do racismo, da resistência com os pobres, né? Tudo isso a gente quer produzir aí, a partir do Evangelho para o nosso tempo, para a nossa época. E vão ser 2 encontros, né, e 3 palestras. Na sexta-feira à noite o Ricardo faz a abertura, vai descortinar o projeto. No sábado de manhã nós vamos ter um painel. Eu vou mediar esse painel. Quem vai falar é a Jerusa e o Ricardo, né? E nós vamos abrir, tanto na sexta-noite como no sábado de manhã, para as perguntas, para a conversa, para a gente aquecer as ideias. Eu acho que será um tempo promissor, eu diria que revolucionário para todos nós. Revolucionário. E eu conto com você. A minha pergunta é, você já fez a sua inscrição? Porque essa inscrição ela vai te habilitar a participar e vai dar condições a gente de custear, né, toda a despesa que a gente tem, trazendo o Ricardo e a Jerusa e promovendo todo esse espaço. Então, se você tem dificuldade, a gente optou por fazer no Simpla, que é essa plataforma de ingressos, de inscrições, para agilizar, para que outras pessoas tivessem facilidade. É muito simples, né? Você tem, esses links estão todos aí no grupo da Bethesda, do WhatsApp, no perfil da Bethesda, ali na bio do Instagram, está lá. Se você tem dificuldade, se você não está conseguindo, a gente pode te dar esse apoio hoje. Estamos aqui para te ajudar. Eu, Johnny, Renata, meu Deus, Bárbara e Natália. Eu confundo Bárbara com Natália desde a fundação dos tempos, sabe? Então eu fico perdido sempre, dá um branco. Aí procura a Natália, a Bárbara, a Renata, eu, o Johnny, a gente te ajuda a fazer a inscrição. Você está com o teu celular aí, a gente entra lá, te ajuda e torna isso possível. Eu acho que seria muito legal se você fizesse hoje ainda a sua inscrição, para facilitar a nossa organização, tá bom?
Você que está em casa assistindo a gente nesse momento, faz isso, entra lá na bio da Bethesda For, no Instagram, e você vai ter o acesso ao link, vai ter o link para acessar o Simpla e fazer a sua inscrição, que é muito simples, muito fácil, tá bom? E aí sexta-feira a gente se encontra, eu acho que vai ser muito especial. Então se prepare para ser virado do avesso, na sua fé, nas suas ideias, e se prepare para ver morrer ideias tradicionais que vão abrir espaço para coisas muito bonitas que podem surgir na sua vida, viu? Eu creio. Pronto. Eu quero compartilhar com vocês o Evangelho. Você pode acompanhar comigo no Evangelho de Jesus segundo Lucas, como Lucas entendeu o Evangelho e nos apresentou através de narrativas, reunindo os sermões, as ideias de Jesus. Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16, e eu parto de uma afirmação. Jesus cura a pior das doenças. Eu também tinha pensado como tema para essa reflexão, Jesus é a tua cura. Jesus é a tua cura. Não é o que Jesus pode fazer por você em uma dificuldade específica, mas é o que Jesus faz nessa pessoa que nós somos, nessa pessoa que você é, o que Jesus representa nessa narrativa de Lucas. Vamos ler juntos o texto bíblico? Diz assim, você pode acompanhar a leitura. Eu uso aqui a tradução de Frederico Lourenço, erudito português, a primeira tradução direta do latim, né, da Vulgata Latina para a língua portuguesa. É um texto belíssimo, diz assim: aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Essa palavra leproso, ela foi abandonada nos bons tratos, né? Pela palavra hanseníase. Mas leproso aqui é mais do que a hanseníase que a gente conhece. Eram doenças de pele, né, que geravam úlceras extremamente contagiantes e que, naquela época, levavam à morte. Não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório, não tinha antialérgico, não tinha os recursos que a gente tem hoje. Era chamado de lepra, essa doença que era na expressão do indivíduo, na identidade dele, né? Que ficava na cara e que o tornava alguém nojento nessas relações aqui, um ser nojento, um ser asqueroso, um ser que tinha que sofrer banimento, maldito. Mas a gente fala daqui a pouco mais sobre isso. Vendo Jesus, esse homem leproso, caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Presta atenção no que ele está falando. Ele vê a sua doença, a sua fraqueza como uma impureza. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique limpo, fique purificado. Tocou nele, fique purificado. No mesmo instante, a lepra o deixou. Jesus lhe ordenou que não dissesse nada a ninguém e falou: vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. No entanto, a fama de Jesus espalhava-se cada vez mais, e numerosas multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Era uma multidão de gente adoecida, numa estrutura de vida decadente, degradada,
gente paupérrima, gente miserável, gente oprimida, gente esmagada pelo poder imperial, né? Esvaziada de estima, gente muito doente. Mas Jesus se retirava para lugares desertos, a fim de rezar. Amém. Eu quero orar com você, se você me permite. Vamos orar juntos. Se você quiser fechar os olhos para fora e abrir os olhos para dentro, eu quero orar com você. Deus, nós queremos experimentar a Tua Palavra. Nós temos desejo de inspiração. A gente quer uma vida inspirada, com gosto, uma vida com significado, uma vida com fôlego para existir. E a gente acredita que o Evangelho é essa inspiração, é este fôlego novo. Ajuda-nos hoje de manhã, na palavra, a investigarmos o coração, a ventilar a nossa vida interior. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa narrativa, aliás, a maioria das narrativas com os prodígios de Jesus, elas se perdem com muita frequência, porque elas são enxergadas como sinais de poder, de força. Olha como Jesus é poderoso. Olha o que Ele pode realizar, né? Olha o desempenho potente de Jesus. E a gente se perde das insinuações do texto, da poesia do texto, das indicações do texto. Esse não é um texto sobre o poder de Jesus curar. Esse é um texto sobre a nossa existência, sobre a cura que Jesus, não a cura que Jesus pode fazer, mas a cura que Jesus pode ser na nossa cultura, nas nossas relações, nos nossos valores, no jeito como você encara as pessoas, no jeito como você se vê. A cura que Jesus pode ser. E aí eu digo aqui no tema que é a cura para a maior doença, a pior doença humana, que a gente vai chamar aqui de a doença do desamor. A gente vai chamar aqui de a doença da indiferença. Mas vamos olhar para o texto, porque ele tem umas graças, tem umas nuances, sabe? Uns contornos que vão nos ajudar a entender melhor. Algumas surpresas do texto. Primeira delas é a relação feita entre a doença e estar impuro. Então perceba que não se trata apenas de alguém que tem um transtorno, alguém que tem um sofrimento, de alguém que tem um aborrecimento. É mais do que isso. É alguém que tem uma relação com a fraqueza e com o sofrimento moral. É moral. Ver-se frágil é ver-se menor, devedor, culpado, indigno, maldito. É uma relação espiritual. A palavra lepra ou leproso, ela tinha uma ideia de ferido por Deus. O leproso era o cara maldito, o cara que Deus desceu a mão. Um ser que não presta, um ser ruim, uma vida desprezível, que Deus feriu. Era a ideia. O ritual, aí você vai entender já algumas coisas que acontecem no texto, era horroroso, era cruel. O ritual de banimento de uma pessoa leprosa. Primeiro tinha uma denúncia da população para o sacerdote. Tem um maldito ali, tem um cara que Deus desceu a mão ali, um pecador, tem um pecador aí. E aí ele era levado, arrastado para o sacerdote, que conferia a doença e dava o laudo. Esse aqui é maldito. Quando o sacerdote dizia, esse é maldito,
Esse homem, ele recebia o tratamento de um morto. Quando a pessoa morre, o que você faz? Você pega os bens dela, as coisas dela e dá o seu destino para os herdeiros. Era o que acontecia com o leproso. Tudo que ele tinha era expropriado e já transmitido para os herdeiros. As mobílias e as roupas eram incendiadas, incineradas, até num gesto de evitar o contágio, né? Mas ele se tornava um morto-vivo, né? Alguém que não é digno de luto, alguém que não é digno da vida que nós temos, um matável, um desprezível. E eles sofriam um banimento, tinha que ir para longe, eles ficavam à margem da cidade. Você tem várias histórias na Bíblia que descrevem essa população marginalizada, banida, degradada das relações. E aí, quando Jesus atende o pedido dele é: me purifica, percebe? Porque o clamor dele é mais do que se ver livre de uma doença. Ele quer se ver livre do desamor. Ele quer se ver livre do banimento. Ele quer se ver livre dessa condição de não saber o que fazer com o seu fracasso, com a sua fraqueza, com o seu sofrimento. É disso que ele quer se ver livre. E a resposta de Jesus para ele é: quero, você é limpo. Eu declaro que você é limpo. Na contramão do sacerdote, você não é sujo, você é limpo, você é puro. E aí Jesus toca nele. Segunda surpresa que a gente tem no texto é que Jesus não declara a sua cura. O primeiro gesto de Jesus é o de tocar nele. Porque o toque é um acontecimento. O toque é a evangelização da existência daquele homem. É o evangelho na pele. É o evangelho no corpo. Porque o corpo dele é indigno, é um corpo maldito, é um corpo desprezível, é um corpo impuro, é um corpo rejeitado por Deus e por todos. E quando Jesus toca, Jesus diz: o seu corpo, ele é tocável, ele é bom, é puro. O toque de Jesus é significativo. E está dizendo para a gente o seguinte: quando Jesus, contra tudo e todos, contra a estrutura religiosa que baniu aquele homem, que conferiu àquele homem a condição de alguém desprezível, quando Jesus toca, ele está dizendo assim: olha, a impureza não é a doença desse homem, a impureza é o desamor de todos nós. O que contamina, o que nos torna impuros, o que é imoral, o que é maldito, não é a fraqueza de uma pessoa, não é o seu corpo débil. O que é imoral é o nosso desamor, é a nossa incapacidade de tocar e de ser tocado. Isso é imoral. Tem uma terceira surpresa. Eu vou listar até a quarta, tá? Tem uma terceira surpresa. É que quando ele declara o homem puro, toca nele e depois diz: você está puro, né? Você está limpo. Aqui, tá vendo? Você está limpo, eu te toco. Quando Jesus faz isso, ele o manda para o sacerdote para fazer uma contra-cerimônia, para virar do avesso a cerimônia. A religião e a cerimônia que o excluiu, Jesus não desiste dela, Jesus converte ela. Essa cerimônia agora vai servir para conferir dignidade a você. Você vai lá calado, você não vai dizer nada,
e você vai dar um testemunho para todas as pessoas de que alguém olhou para você e disse: não é indigno, é belo, é bom, é querido, é precioso, é preciosa, tem valor. Tinha uma coisa interessante, é que o banimento, ele tinha um nome. O lugar para onde iam os leprosos tinha o nome de trevas exteriores, que depois passou a ter um significado na nossa tradição de inferno. Eu achei muito jóia esse troço, porque é o que a gente faz. A nossa religião, com muita facilidade, ela se torna um poder que produz infernos. Precisa produzir inferno. Precisa colocar gente no inferno para se sentir num céu. Não tem graça um céu. Eu me lembro que, uma vez conversando com uma pessoa muito querida, e ela perguntou: mas e o céu e o inferno? Eu digo: são metáforas. Não existe um céu, um inferno. São metáforas para falar da presença de Deus, do amor, da beleza da vida. Um lugar que é dominado pelo ódio, um lugar que exclui, um lugar que estigmatiza, um lugar que produz desistência das pessoas, é um inferno, não é? Aí ela fala: não aceito, também, né? Também. Aí agora quer dizer que aí ela citou o nome de um político da época que estava sendo cancelado, escrachado. Quer dizer que ele vai para o mesmo céu que eu. Aí eu disse: está vendo, ó, o que você quer não é um céu, o que você quer é uma exceção, é uma condição privilegiada. Você quer, para se sentir no céu, que alguém esteja no inferno. Essa lógica é cruel, e ela é na contramão do Evangelho. Pois Jesus faz o contrário. Quando Jesus produz um testemunho público da pureza daquele homem que todos chamavam de impuros, ele ao invés de fazer o movimento da cerimônia que joga para o inferno do banimento, ele faz a contra-cerimônia que traz para perto, para o céu do nosso amor, do nosso acolhimento, do nosso perdão. E a quarta e última surpresa é que ele pede o silêncio para esse homem. Essa mania de Jesus, né, de não gostar de propaganda, né? Um mundo como o nosso hoje, que a propaganda é tudo, é mais importante que o produto, né? Às vezes nem tem o produto direito, o produto é uma coisa meio etérea, o que importa mesmo é a propaganda. Jesus diz: não, eu não quero propaganda, eu quero um testemunho revolucionário. Eu quero que você faça uma contracultura, vá no movimento oposto. Uma multidão que é reunida com muita frequência e muito facilmente pelo ódio. E eu fico pensando que a gente está vendo isso hoje. Eu vejo uma crítica muito comum na internet. Eu, particularmente, estou falando bem evidente para ninguém ficar em crise. Eu, Elienay, me identifico com os movimentos de esquerda, desde que me entendo por gente. E aí eu vejo o pessoal dizendo assim: não, porque a esquerda não reage. Olha o que fulano da direita está fazendo, da extrema direita. Os vídeos dele têm não sei quantos milhões de compartilhamentos, de engajamento, e a gente não sabe fazer. Aí esses dias eu escrevi para alguém e falei assim: você não entendeu ainda que isso que a gente está chamando aí hoje de extrema direita e esses vídeos é uma técnica produtora de caos, que precisa da mentira, e o projeto é o ódio. Por isso que viraliza. É muito mais fácil você reunir gente para o nojo, para o ódio e para a vingança, do que você reunir gente
para a justiça, para a consciência e para a responsabilidade. Então, assim, essa técnica que hoje está aí, a gente não tem. A gente não tem. Ah, mas tem que ter carisma, a linguagem ser assim. O carisma, a linguagem moderninha, descolada, tudo isso, legal, vamos usar. Mas a gente jamais vai produzir a multidão que eles produzem. Jamais. Porque essa multidão, o poder dela é o poder do ódio. E a gente não quer o poder do ódio. Então Jesus disse para ele assim, ó, cara, eu não quero essa multidão. E Jesus faz um movimento que eu acho bacana. E depois que ele faz essa cura, ele, em vez de capitalizar, de subir em cima da cura, falar de cima dela, ele sai. O texto diz que a multidão estava lá. Gente, a faca e o queijo na mão. Que falta de senso de oportunidade de Jesus, cara. Cara sem noção, foi por isso que Judas traiu ele. Porque um cara desse é muito sem noção, meu, é a hora. Tem que acontecer. Tem uma tradição que diz que Judas, ele traiu Jesus para ver se botava Jesus na fogueira, sabe? A bola na marca do pênalti, agora vai lá e faz. Aí Jesus vai e apenas se entrega. Aí ele se desesperou e se matou. Mas por quê? Porque Jesus, ele identifica nessa multidão um engano, um problema. Parece que ele diz para ele assim, faz o seguinte, cara, você a vida inteira não foi amado. Faça da experiência de ser amado uma experiência inteira. Esquece o que a multidão diz. Esquece o show de horrores que eles produziram com você. Cuida do teu coração. Aí eu quero terminar fazendo duas observações conclusivas. Primeiro, o sinal de Jesus, esse sinal realizado por Jesus, não era para descrentes em Deus. Vê se você concorda comigo. Não era para descrentes em Deus, mas para descrentes em pessoas. Não era um sinal para os ateus, era um sinal para os indiferentes. O projeto de Jesus, ele não tem nenhuma preocupação com quem não crê em Deus como ele crê. Nenhum problema. Tanto que ele elogiou o centurião, que era um pagão, devia ter trocentas divindades diferentes, e ele elogia a fé que aquele homem tem, que é fé nas pessoas, que é a capacidade de fazer algo por alguém. O projeto de Jesus não é fazer você crer em Deus. Ele não está preocupado com isso. Isso é uma questão outra. Porque não é um projeto religioso. Não é um poder religioso que Jesus vem operar. É um poder antropológico, de humanização. Jesus está preocupado mesmo, é se a gente acredita em pessoas. Se a gente é capaz de amar. Porque tem uma estrutura aí que é um poder de desamor, que resolve a vida da gente espalhando desamor. Resolve a vida da gente com ódio, com nojo novamente, com rejeição. E Cristo faz o movimento contrário. Então, mais do que curar o homem da lepra, ele contraria uma lógica perversa, a que torna as pessoas descartáveis, a lógica do cancelamento, que reduz as pessoas às suas doenças, às suas fraquezas, aos seus fracassos, à sua inutilidade, ao seu descompasso, à sua improdutividade. É contra essa lógica que Jesus se levanta. O projeto de Jesus é fazer a gente olhar de novo, não para Deus, olhar de novo uns para os outros. Eu gosto muito da poesia de Manuel Bandeira, O Bicho. Vocês conhecem? Acho que todo mundo estudou essa poesia em algum momento do ensino fundamental. Foi lá que eu a vi pela primeira vez e ela ficou na minha cabeça e vem
sempre voltando. Ela diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Eu tenho o hábito de colecionar informações, notícias que me chamam a atenção. Nas redes sociais eu sigo muito jornais, revistas, jornalistas, pesquisadores, que trazem notícias que fazem a gente olhar novamente para a realidade, sabe? Que faz um recorte do real, aí você fala: oh, nossa, olha aí, isso aqui diz muito sobre quem nós somos ou quem podemos ser. E essa notícia me chamou a atenção porque ela foi sobre um julgamento do STJ. Um crime que chegou à última instância de julgamento do nosso sistema judiciário, Superior Tribunal de Justiça. Diz assim a notícia: Rosângela Cibele teve sua prisão revogada pelo STJ na quarta-feira. Teve que ir para a última instância para revogar o óbvio. Na quarta-feira, 13/10/2021. Depois de passar 18 dias detida, 18 dias presa, acusada de roubar R$ 21,69 em miojo, suco em pó e refrigerante para dar aos seus filhos. R$ 21. Quanto foi mesmo que o Collor roubou? R$ 21,69 para os seus filhos, com quem vive nas ruas de São Paulo há 10 anos, mora na rua. Aí ela diz assim, entre aspas, a jornalista colheu a entrevista: meu grande sonho é ser gente. Eu ainda não sei o que é isso. Não sei o que é ser mãe, filha, irmã. A mulher de 41 anos é mãe de 5 filhos e mora há 10 anos nas ruas de São Paulo. Aí ela diz, contando o que aconteceu: eu cheguei a mexer no miojo, sabe? E no suco. Mas, na verdade, o que eu coloquei na sacola foi uma lata de leite condensado e uma Coca-Cola de 600 ml, bem gelada. Na hora que eu estava saindo, a menina perguntou se eu não estava esquecendo nada. Eu estava entregando na mão dela, mas a viatura viu. Ela também chamou a viatura. Então, a nossa crise qual é? A nossa doença qual é? Nossa doença é o desamor. É muito fácil nós convivermos e naturalizarmos o desamor. E o revolucionário é a gente tocar e ser tocado. E, finalmente, segundo e última conclusão: ser amado também é um ato revolucionário. Cristo coloca aquele homem numa rota, eu já falei aqui da contra-cerimônia, e ele pede o silêncio. Isso me toca muito. Pô, Jesus, deixa o cara gritar, meu. Deixa o cara se vingar da sociedade, dizer para a sociedade: tá aqui, ó. Né? Usei o dedo errado, né? Tá aqui para vocês. Pô, Jesus manda o cara ficar quietinho. Porque parece que Jesus quer que ele adira, sabe, ao amor que ele recebeu. Que ele digira o amor, que ele introjete esse amor, internalize. Cara, o que está acontecendo com você é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na vida humana. É perceber-se amado. É resolver essa dúvida. É resolver essa questão de uma vez por todas. Você é amado, você é tocado, você é digno.
É isso que eu quero que você experimente agora. E essa é a grande revolução que nós podemos experimentar na nossa história. Eu queria orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Se você quiser ficar em pé junto comigo, em oração, vamos fazer isso. A oração é a experiência mais viva da religião, da fé, porque é a de colocar-se em contato com o divino, com Deus. Eu queria que esse momento fosse de oração com você, que você aceitasse trazer toda a sua atenção, tudo que você é, à presença de Deus, em conversa, em conexão com Deus. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Se você quiser fechar seus olhos novamente. Há uma canção que vai nos ajudar a orar. Eu queria dizer a você o que Jesus disse àquele homem: vá em silêncio e dê um testemunho silencioso, de tão profundo, silencioso, de tão pleno, de tão inteiro, testemunho silencioso, de tão vivo, nem de palavras precisa, que seja silencioso. Tudo isso que Deus diz a você e faz em você. Porque você, mulher, é digna, querida de Deus. Por mais que as tuas fraquezas, e todos nós sabemos cada um das fraquezas, as tuas fraquezas dizem o contrário. Deus diz ao contrário das suas fraquezas. Ele diz: você é digno, é digna, é querido, é querida, digno de viver, digna de existir, digna de sonhar, digno de amar e ser amado, de tocar e ser tocado. Vamos fazer dessa canção a nossa oração. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferenças. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é o amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas.
Cadê a graça? A graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do seu Espírito Santo estejam sobre todos nós hoje e sempre. Você pode dizer amém, amém.